Meus amados, estamos aqui com o nosso culto de hoje, nesse domingo. É um culto especial, porque nós estamos comemorando o aniversário da nossa igreja da Cidade Jardim. E você está vendo da sua casa essa gravação, então que você venha ser edificado. E logo a pouco estaremos ouvindo a palavra do Senhor através do pastor Marco Aurélio, que vai nos edificar nesse aniversário da igreja. Vai ser um culto de bênção, vamos ouvir os louvores também que serão cantados, um momento de adoração ao nosso Deus. Então vamos levantar esse culto hoje, para glorificar o nosso Deus pelo muito que Ele tem feito em nossa igreja, em nossa casa. Eu quero apenas ler um texto com vocês, e o Salmo de número 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejam, e na sua fúria os montes se estremeçam. Meu amado, o nosso Deus é com você, é contigo. Creia nisso. Vamos ter um culto de adoração glorioso ao nosso Deus, em nome de Jesus Cristo. Quero convidar a nossa equipe de louvor, que vai estar ministrando os cantos aqui agora, e certamente serão momentos de bênção, de gratidão ao nosso Deus, em nome de Cristo Jesus. Então vamos continuar com os nossos louvores. Amém? Paz do Senhor, irmãos. É com muita alegria que nós estamos aqui para festejar o aniversário da igreja. Por isso eu trouxe essa canção tão especial, que fala que nós devemos consagrar o nosso lar ao Senhor. Então, aí onde você está ouvindo este louvor, consagre o seu lar ao Senhor. Amém? Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a sua presença como bom perfume. Meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Amém. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu o louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar.
Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, e nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Hoje nós temos um pregador que Deus tem abençoado essa igreja, abençoado a nossa vida. Hoje o pastor Marco Aurélio vai estar falando ao nosso coração, à nossa vida. Quero convidar o pastor Marco Aurélio, por favor, seja conosco. Vamos falar ao Senhor a palavra que Deus tem no seu coração, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, pastor. Quero orar pela sua vida. Tá? Vamos orar. Pai, que nessa noite o Senhor Deus venha falar ao teu servo e que ele venha falar à tua casa, à tua igreja também. Clamamos a ti, oramos, abençoamos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. A graça e a paz preciosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um prazer e uma alegria poder estar aqui nessa noite ministrando ao coração dos irmãos. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto que traz para nós uma clara revelação de quem Deus é, do que é o nosso Deus e o que Deus faz por nós quando nós estamos dispostos a sermos usados por Ele. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por favor. 1 Samuel, capítulo 17, tem todo um contexto, mas eu quero me concentrar com os irmãos no verso 41. 1 Samuel 17, 41. Se você não tem o texto, me acompanhe. O texto santo diz assim: enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo. Viu que ele era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. E disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses. Então ele disse: vem aqui,
e darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo, o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei, cortarei sua cabeça. Hoje mesmo, darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E no verso 47, ele fecha o texto dizendo: todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Amém? Queridos, em todo o tempo de nossas vidas, nós enfrentamos dificuldades, sejam elas pequenas ou grandes. Porém, algumas se avolumaram de tal forma que se tornaram gigantes, e nós não temos outra opção a não ser enfrentá-las. Até o início desse ano, tudo estava caminhando nas dificuldades normais da vida. É interessante porque nós já enfrentávamos grandes dificuldades, como desemprego, violência, falências, morte, fome, enfermidades, doenças, abusos. Porém, agora se agigantaram. O que era problema grande, agora se agigantou e se tornaram assustadores, de tal forma a fazer os nossos corações estremecerem. Quando eu vou com você para o contexto de 1 Samuel 17, diz que o povo de Israel, o seu exército, e até o Senhor dos Exércitos, o nosso Deus, estava sendo afrontados pelos inimigos. Se não bastasse o exército filisteu, ainda tinha um grande soldado, um soldado gigante do outro lado, intimidador, que desafiava tanto o rei quanto o povo de Israel. Porém, certo dia, depois de, já diz o texto, há 40 dias que ele vinha afrontando o povo de Israel, um dia chega naquele acampamento um jovem pastor de ovelhas, filho de Jessé, chamado Davi, e aquele jovem vai ao acampamento porque ele vai levar comida para os seus irmãos mais velhos. E diz-nos o texto santo que Davi, quando chega no acampamento, então ele começa a ouvir as ofensas, as agressões, o desprezo daquele gigante, daquele adversário do outro lado. Claro, movido pelo sentimento de zelo pela palavra de Deus, Davi enche o seu coração de fé e de coragem, e então procura o rei e diz: olha, eu desafio esse gigante. Embora não houvesse nenhum outro soldado disposto a enfrentá-lo, o rei Saul concorda que Davi defendesse o povo de Israel, lutando contra o gigante. Naquele momento, Davi é desafiado por Saul a usar as suas armaduras, o seu equipamento. Saul entrega as botas, a caneleira, o peitoral, a lança, o escudo, o capacete. Davi se arma com todo aquele equipamento, mas Davi começa a perceber que aquele equipamento não era para ele. Aquele equipamento não servia em Davi. Davi percebe que aquilo era incompatível com o seu corpo, com o seu biotipo, com a sua estrutura corporal. Não servia para ele. Meu querido, meu irmão, preste atenção numa coisa. Aquilo que Deus deu para os nossos irmãos, aquilo que Deus capacitou os nossos irmãos, servem para ele, não servem para nós. A vida devocional do meu irmão tem que servir como exemplo para ele, mas não pode servir como exemplo para mim. Claro que quando eu olho para o texto, me lembro que a vida de jejum e oração, de consagração, a dedicação do meu coração a Deus, isso capacita a mim. Eu não posso viver da vida devocional do meu irmão. O que Deus capacitou, o que Deus equipou, o que Deus preparou o meu irmão lá para fazer, isso serve para ele, mas não serve para mim.
Entenda que aquilo que Deus me chamou, aquilo que Deus falou comigo, é isso que precisa ser trabalhado para o meu coração. Eu quero que você entenda uma coisa. A comunhão, só a comunhão, a intimidade, só a nossa vivência com Deus é que é capaz de fazer diferença na nossa vida. O que é bênção para a vida do meu irmão pode servir para mim como exemplo, pode servir para mim como uma direção, mas aquilo que Deus falou à vida do irmão não é edificante para mim. Deus precisa falar ao meu coração por meio da minha vida devocional, por meio do meu tempo com Deus, da minha vida de jejum, de oração, de dedicação a Deus. E preste atenção numa coisa, querido. O apóstolo Paulo já nos exortava de que gigantes caem quando nós usamos as armaduras, quando nós usamos a nossa vida e a nossa intimidade com Deus. Depois de perceber todo esse processo, que aquela armadura não era para ele, que todo aquele equipamento de Saul não servia para Davi, então diz para o rei, diz, olha, deixe-me enfrentar esse gigante, deixe-me enfrentar essa situação com aquilo que Deus já me capacitara para fazer. Porque Deus já me capacitara para vencer um leão, para vencer um urso. E assim então, naquele momento, Davi desce ao ribeiro, ele vai ao riacho, ele vai com seu cajado, diz o texto que ele desce lá com o seu cajado, com a sua tiradeira, com a sua bolsa, né, com o alforge. Para nós, como bons goianos, né, ele vai com a sua capanga. Daí ele pega lá no ribeiro, ele escolhe 5 pedras, e então daquele riacho ele sobe para confrontar-se com aquele gigante. Meus queridos, o que parecia ser apenas uma luta entre 2 soldados, vai se revelar aqui uma incrível declaração de fé, de coragem, de ousadia. Nós vamos ouvir aqui declarações de quem tem vida, de quem tem comunhão com Deus, de quem sabe quem é o Deus a quem ele serve. Isso, irmãos queridos, isso deveria servir para nós como inspiração nesses dias de lutas, nesses dias de tribulação. A mesma declaração de fé, a mesma coragem de Davi diante dos gigantes, essa mesma fé e essa mesma coragem é que nos fará derrubar os gigantes que se levantarem contra nós. Meu querido, o gigante Golias, como tudo que se levanta contra nós, começou a insultar, a humilhar, a ameaçar Davi. O gigante se achava tão superior que ele menospreza, que ele amaldiçoa Davi, que ele invoca maldições dos seus deuses contra Davi. É claro que Davi se prepara para lutar contra aquele homem apenas com aquilo que ele tinha. Ele vem com seu cajado, com seu alforge, com a sua tiradeira e com as pedrinhas que pegara no riacho. Davi, quando olha aquilo, quando Golias olha Davi naquela situação, ele brada contra ele, perguntando para ele se Davi o estava enxergando como um animal, porque vinha com ele com um pedaço de pau e com pedras. Naquela ira de poder menosprezar, de rebaixar, de humilhar Davi, Golias simplesmente olha para ele e diz para ele: hoje eu vou dar o seu corpo para as aves dos céus, para os animais selvagens. Golias estava dizendo para ele: Davi, eu vou matar você. Você acha que eu sou um cachorro? Você vem comigo com paus e com pedras? Naquela situação de desprezar, de humilhar Davi, Golias se arroga sobre ele como ser superior. E o interessante é que o texto santo diz que Davi, mesmo diante de todas aquelas situações, ao ser humilhado, desprezado, ao ser chicoteado com palavras, diz o texto que diante de tudo isso, Davi não retribuiu, não ofendeu, não mostrou arrogância ou soberba. Pelo contrário, Davi mostra sim uma vida de fé, uma fé viva e verdadeira num Deus que é vivo e verdadeiro. Isso precisa ficar claro para o nosso coração.
Davi mostra uma fé viva e verdadeira num Deus vivo e verdadeiro, quando ele declara que diante daquele gigante, com todas as suas armas, com todas as suas espadas, que ele iria contra o gigante, não com espada nem com armas, mas que ele iria contra o gigante em nome do Senhor dos Exércitos, do Deus a quem ele servia, do Deus de Israel, a quem o gigante ofendera e desafiara. Davi aqui não só revela a sua fé, mas revela para nós hoje, aqui nessa noite, o que Deus faria naquela situação, como Deus o usaria naquele momento, e como Deus seria glorificado em tudo isso. Davi, como quem olhando firmemente, como quem olhando para os olhos de Golias, Davi faz para ele uma declaração. E preste atenção numa coisa, meu querido. Davi olha para ele e diz: hoje o Senhor, preste atenção no texto, querido, hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos e você morrerá. Hoje mesmo darei o cadáver dos seus soldados. Hoje mesmo Deus nos dará todos os cadáveres dos filisteus, e nós vamos entregá-los às aves dos céus e às feras do campo. E toda a terra, todo mundo saberá hoje que há um Deus em Israel. Meu querido, meu irmão, que declaração fantástica, que declaração poderosa. Davi sabia quem era seu Deus, Davi sabia em quem ele cria. Davi sabia que seu adversário tinha armas, tinha espada, tinha lanças. Mas Davi também tinha plena convicção que ele tinha a autoridade, que ele tinha a graça, que ele tinha o poder, que ele tinha a cobertura da presença visível de Deus na sua vida. Sabe, o mundo vai se levantar contra nós com todas as suas armas. Mas Davi nos mostra claramente no texto, que a nossa luta está em colocar a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. A declaração fantástica de Davi é uma declaração de fé. Uma declaração de fé de que quem sabe em quem crer e quem é Deus. E essa é a condição essencial da nossa vida. Sabe, irmão, às vezes nós sofremos derrotas. Às vezes somos humilhados, desprezados e até envergonhados pelos gigantes que se levantam contra nós. Sabe por quê? Porque às vezes nós não temos o conhecimento de Deus. Na verdade, nós não temos o conhecimento de quem Deus é, quem é o Deus que nós servimos. Sabe, não é em vão que nós somos advertidos por Jesus. Porque Jesus diz que nós erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, do Deus a quem nós servimos. Como Davi, como se ele tomasse um fôlego diante daquela situação. Davi agora faz uma declaração de alto e bom som, como se Davi estivesse dizendo que todos aqui, ouçam todos. Davi diz: ouçam todos, olha para mim, eu quero que você olhe para mim, preste atenção, diz Davi. No verso 47 ele diz: todos saberão que não é com espada ou com lança que Deus concede a vitória, porque a batalha é do Senhor, e Ele vencerá todos vocês. Escuta isso, querido, escuta isso. Davi diz: todos saberão que é Deus quem salva o seu povo. Amém? Preste atenção nisso, grava isso no seu coração. Davi, diante daquele gigante, diante do Golias, diante daquele grande problema, diante de todo o exército inimigo, Davi grita para que todos ouçam. Davi diz: todos hoje saberão que não é com espada e nem com lanças, mas é o Senhor que liberta, é o Senhor que traz vitória para seu povo. E preste atenção numa coisa, querido, isso é maravilhoso, sabe por quê?
Porque é essa declaração, é esse tipo de declaração, é essa confiança que tem que encher de fé, de certeza, de vitória o nosso coração. E é claro, essa declaração tem que encher o nosso coração para nos dar certeza de vitória nas lutas diárias. Não importa o tamanho do seu gigante. Eu quero concluir a minha palavra. Sabe, nos últimos tempos, nos últimos dias de isolamento social, temos falado muito em isolamento social, lockdown, Covid-19, desemprego, enfermidades, falência, desemprego, né? Violência, os abusos aumentaram muito, seja contra as mulheres, contra as crianças. Sabe, esses novos e modernos Golias estão se levantando. E eles vão se levantar para nos ofender, para ofender a nossa fé, para desafiar a nossa fé, para nos desprezar, para nos humilhar. Mas, meu irmão querido, preste atenção numa coisa, por favor. Qualquer que seja a ação desses gigantes, a nossa tática de vitória é a mesma que Davi usou. Guarda isso no seu coração. Guarda isso no seu coração. Diante dos gigantes dessa vida, você precisa ir contra eles, não com as suas forças, mas ir contra eles em nome do Senhor dos Exércitos. A segunda coisa é que diante dos gigantes dessa vida, você vai usar a sua vitória. Você vai usar a vitória que Deus te der para a glória dele. Você vai permitir que o nome dele seja glorificado. Que cada vitória, cada gigante que você derrubar, dê a Deus toda a glória, para que o mundo todo conheça por meio da sua vida o Deus a quem nós servimos. E eu queria te lembrar finalmente que, como Davi, fé e confiança em Deus nos fará derrubar todo e qualquer gigante que nos desafiar. Guarda isso para seu coração. Com fé e confiança em Deus, nós seremos capazes de derrubar todo e qualquer gigante que se levantar contra nós. Meu irmão, minha irmã, meus queridos, que Deus, o Senhor dos Exércitos, que Ele te abençoe. Que Deus te abençoe. Obrigado pelo privilégio de ministrar ao seu coração. Fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor Jesus. Amém? Estamos em isolamento social. E é uma gravação que vocês vão ouvir. Nós estamos relembrando que estamos em aniversário da nossa igreja. E lembro que o ano passado estávamos com esse tempo repleto de pessoas, cheio de irmãos. Hoje estamos com cadeiras vazias, porque devido então ao isolamento social. Mas nós temos ido até a sua casa, ido até você, através então da palavra gravada, através das mídias sociais, através da internet. E eu quero agradecer você, pastor Marco Aurélio, pela bela palavra. Nós fomos edificados, estamos sendo edificados com a palavra do Senhor através de você. Que Deus possa te abençoar, você e família, a cada dia mais e mais, em nome de Cristo Jesus. Quero orar com a igreja, finalizando esse culto de hoje. Pai, obrigado porque percebemos a Tua presença em nosso meio. E nós somos graciosos com o nosso Deus, nós somos gratos a Ti, meu Pai, porque sempre tem nos levantado, nos fortificado e nos abençoado, Pai. Venha ser, meu Deus, com aqueles que nos ouvem, nos ouviram essa noite, ouviu o Teu servo essa noite, que essa palavra venha ser edificada no coração de cada um e nos leve, Pai, cativos, amarrados ao nosso Deus gracioso e grandioso. Deus, venha abençoar esse lar, abençoa essa família, abençoa esse irmão que necessita de algo, Pai. Então venha guardá-lo e protegê-lo. Eu oro agradecido em nome de Cristo Jesus. Amém.